Sossegue. Dona Maria? Há 20 anos que a ERS, Entidade Reguladora da Saúde, regula e supervisiona a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. O que fazer em caso de conflito com o prestador de cuidados de saúde? Para garantir que tudo corre bem entre si e o prestador de cuidados de saúde, a ERS ouve as suas reclamações, elogios e sugestões e certifica-se que lhe é dada toda a informação que precisa. A ERS promove o diálogo entre si e os prestadores. E quando alguma coisa não corre bem, primeiro conheça os seus direitos e deveres e a melhor forma de os pôr em prática em www.ers.pt/utentes/direitos e deveres dos utentes. A ERS dá-lhe em permanência a informação, orientação e apoio que precisa. Contacte o prestador. Tente encontrar uma solução conjunta. Se não ficar satisfeito, faça sugestões ou reclame por escrito. Exija o livro de reclamações, físico ou eletrónico. Seja objetivo. Se não reclamou ao prestador, pode fazê-lo diretamente à ERS. Use o formulário online. A ERS dá a conhecer a reclamação ao prestador, que é quem deve enviar-lhe uma resposta. Se a reclamação não se enquadrar nas atribuições da ERS, será encaminhada para a entidade competente. Se for da sua competência, verifica se existem irregularidades e se o prestador corrigiu ou garantiu a resolução da situação. Caso detecte a violação dos seus direitos, verifica a desadequação ou insuficiência das medidas adotadas, a ERS emite instruções, recomendações ou instaura contraordenações. Mesmo que tenha apresentado uma reclamação, pode recorrer à mediação de conflitos disponibilizada pela ERS, uma alternativa aos tribunais. www.ers.pt. ERS, 20 anos pela saúde de todos. Estamos então de volta para a segunda parte deste webinar sobre tipificação de reclamações. Tenho a presença também da Teresa Santos e da Inês Bastos, que já tiveram uma primeira parte muito informativa. Antes de avançarmos para a segunda parte interativa deste webinar sobre tipificações, um alerta sobre o RGPD, já que vamos entrar num período de perguntas e respostas. Podem submeter as vossas perguntas através da caixa de comentários que se encontra ao vosso lado direito do ecrã. Podem escrever as perguntas que considerem serem adequadas e necessárias para o vosso esclarecimento. Dentro do tempo disponível que vamos ter, até cerca da 1 da tarde, vamos tentar responder a todas elas na medida do possível. Certamente aquelas que não sejam respondidas, vamos pedir que as submetam por correio eletrónico, num endereço que irá passar ao longo desta emissão. E, entretanto, vamos avançar. Teresa ou Inês, vamos começar com esta parte. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa antes de avançarmos com as perguntas e respostas. Pedimos a participação de todos, como é óbvio, tentaremos esclarecer. No entanto, se subsistir alguma dúvida ou se não pudermos responder a todas as questões que forem colocadas, obviamente, como já referi na apresentação, poderão fazer chegar as vossas dúvidas através de e-mail. Mas pronto, abriremos agora este espaço que creio que será útil para todos. Muito bem, com a colaboração da nossa grande equipa que está nos bastidores a apoiar-nos neste webinar, solicito que seja colocado no ar a primeira pergunta. Ilusina Ramos, quando fala em resposta perceptível, quer dizer também que devemos traduzir para a língua do exponente, do francês, inglês, espanhol? Se calhar fico eu com a incumbência de responder a esta questão. Desde já, obrigada pela questão. De facto, dar uma resposta ao reclamante, a resposta deve ser clara, deve ser perceptível e deve abarcar todos os assuntos abordados pelo reclamante na reclamação.
A língua oficial dos atos processuais em Portugal é o português, é um facto, e, portanto, poderá ser prestada uma resposta em português, independentemente da nacionalidade e da língua do reclamante. No entanto, sabemos que vivemos cada vez mais numa sociedade, num país multicultural, com diferentes culturas, com diferentes línguas, portanto, nada obsta a que o prestador, já numa ótica de cortesia, e se calhar até me arrisco a dizer de humanização, ainda que seja uma humanização do ponto de vista, digamos assim, se é que assim podemos dizer, do ponto de vista administrativo, obviamente que poderá prestar uma resposta na língua do reclamante. E isso, obviamente, potenciará a melhor compreensão da resposta. Portanto, sim, podem responder em português, mas também podem fazê-lo na língua estrangeira aplicável. Ora Pedia a bem, segunda. vamos à segunda questão. Tem-me aqui um compasso de espera para tentar ativar o sistema. Rita Marcelino, quando a reclamação é efetuada por terceiros, segundo o RGPS, podemos responder, exemplo, eu acho que queria dizer RGPD, exemplo, a esposa a fazer reclamação de um tratamento do marido? Inês, se me permites, também fico com esta questão. Este é um tema que não é propriamente deste webinar, não é este aqui hoje o foco, foi já um tema abordado em vários momentos anteriores a este, em vários webinars, portanto aproveito aqui para vos convidar novamente a conhecer a nossa área eventos do nosso website, onde constam todos os webinars, todos os fóruns online produzidos e emitidos pela ERSE e onde foram abordadas questões como esta. Portanto, deixo-vos novamente e reitero este convite. Respondendo aqui à questão, e sim, Vítor, creio que a participante terá querido dizer RGPD. Podemos responder? Devem responder. Como disse, todas as reclamações devem ser alvo de resposta ao reclamante e de alegações à ERSE. E, como vos disse também, relembrar aqui o que é que entendemos pelo conceito amplo do utente que pode reclamar. Pode reclamar quem recebeu os cuidados de saúde, pode reclamar quem acompanha ou quem visita utentes, pode reclamar quem acede a um estabelecimento prestador de cuidados de saúde. Portanto, é neste quadro geral que temos de ver esta questão. Portanto, sim, uma esposa pode fazer uma reclamação relativamente a um cuidado de saúde que tenha sido prestado ao seu marido. Diferente será a questão de, por esta via, inadvertidamente ter acesso à informação de saúde, à informação clínica do marido. Ainda que seja marido, a nossa informação de saúde é propriedade de cada um de nós. Portanto, só com a nossa autorização ou só com a demonstração de um interesse relevante é que nós podemos ter acesso à informação de saúde de outra pessoa. Portanto, aqui os prestadores devem responder contextualizando e explicando o sucedido, abstendo-se, como é óbvio, de divulgar, por exemplo, o processo clínico do senhor em questão. Portanto, sim, devem responder e devem, novamente, assim reitero, devem prestar uma resposta contextualizada que sirva para esclarecer ainda assim a situação. Obviamente que aqui mais uma vez digo que esta questão foi abordada de forma até mais expositiva e de forma mais extensa em webinars anteriores, nomeadamente sobre o direito à reclamação e, portanto, remeto para aí e termino assim a resposta a esta questão. Obrigada. Vamos então à próxima pergunta. Maria do Carmo Lopes, face à dificuldade de cumprimento de 10 dias, já foi refletido o aumento deste período? Teresa, acho que podes continuar aqui na senda da resposta sobre estas questões mais genéricas, não relativas propriamente ao webinar. Certo.
Ora bem, esta dificuldade do cumprimento do prazo de 10 dias, atualmente em vigor, atenção, é esse o prazo que atualmente está em vigor para os prestadores, submeterem a reclamação, responderem ao reclamante e responderem e apresentarem as suas alegações à ERSE. A ERSE sabe que muitas das vezes é difícil para os prestadores cumprir este prazo. Neste sentido, já foi refletido, não necessariamente o aumento deste período, foi refletida a necessidade, é um facto, de recomendar ao Ministério da Saúde, e assim foi feito pela ERSE, de recomendar que fosse feita uma uniformização do prazo que está do lado dos prestadores de cuidados de saúde, portanto, que seria para o prazo dos 15 dias úteis. Não nos vamos pronunciar sobre se achamos isto muito ou pouco, temos de cumprir o quadro legal em vigor, que atualmente é de 10 dias, no entanto, estamos sensíveis e, obviamente, entendemos que alguns eventualmente não consigam cumprir nesse prazo, o que não invalida que as suas obrigações se mantenham. Portanto, os prestadores deverão ter sempre em consideração atualmente o prazo de 10 dias úteis fixado e deverão fazer todas as diligências necessárias para o cumprimento deste prazo. E, mais uma vez, este é um assunto não foco do webinar de hoje, mas que já foi abordado também em vários fóruns e em vários webinars também dedicados ao direito à reclamação. Vamos ver se a próxima salta para o lado da Inês. André Almeida. Gostava de saber, é possível ser feita a reclamação do profissional de saúde em relação ao utente? Se sim, como é que pode ser feita? Creio que ainda não passará para a Inês. Mais uma vez, esta é uma questão que tem vindo a ser suscitada pelos profissionais junto da ERSE. Estamos sensíveis, obviamente, a esta questão. Hum, a resposta é sim, pode ser feita uma reclamação do profissional de saúde em relação ao utente, mas não se calhar da forma como esta questão está a pensar esta questão. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que um profissional de saúde que esteja inserido e seja trabalhador ou prestador de serviços junto de um estabelecimento prestador de cuidados de saúde, que é o estabelecimento prestador de cuidados de saúde regulado da ERSE, obviamente que terá à sua disposição, face a um utente mais complicado, que eventualmente tenha ali um comportamento que já possa tocar numa conduta criminal ou numa conduta que possa suscitar outro tipo de responsabilidade civil ou responsabilidade criminal. Obviamente que este profissional de saúde deve, em primeira linha, procurar junto do estabelecimento prestador de cuidados de saúde onde labora e onde tal ocorreu, onde tal situação ocorreu, deve procurar aí uma primeira linha de apoio. Depois, obviamente, se estivermos a falar de médicos, de profissionais de saúde, de enfermeiros, de psicólogos, obviamente que uma segunda linha de apoio que estes profissionais poderão procurar será junto das suas ordens profissionais, que também elas próprias têm serviços jurídicos que lhes podem prestar todo o apoio necessário. Obviamente que também poderão recorrer estes profissionais, por exemplo, aos meios judiciais em vigor e disponíveis em Portugal. Falo, por exemplo, do Ministério Público, dos tribunais, portanto, eh, não será esse que irá analisar e apreciar e pronunciar-se sobre estas reclamações de prestadores contra utentes. Isto tem de ficar bem frisado. Portanto, é deste modo, primeiro junto da sua entidade patronal, junto do estabelecimento prestador de cuidados de saúde, depois junto das suas ordens profissionais e depois, quem sabe, com a ajuda de um profissional da área jurídica, por exemplo, um advogado, é que poderá o profissional se defender, no fundo, de uma conduta menos correta por parte de um utente. Vamos então agora à próxima questão. A própria ERSE não tem prazos de resposta obrigatórios quando o reclamante não concorda com a resposta do prestador de serviços? Esta pergunta é para mim. A pergunta posso responder. A ERSE tem um procedimento quando o reclamante não concorda com o teor e com a ação do prestador de cuidados de saúde na resposta à sua reclamação, e depois de também já analisado o processo na entidade reguladora, que é um processo de contestação, em que nós reanalisamos novamente os factos que o utente nos apresentar, e que o prestador também, de acordo com a resposta também que o prestador der ao reclamante. É importante relembrar que em primeira linha é sempre o prestador que tem que responder ao reclamante,
sendo que a entidade reguladora o que faz é monitorizar a resposta e também o comportamento do mesmo, do prestador. Paralelamente a isto, também referir a mediação de conflitos que já falamos neste webinar, que todos os utentes podem solicitando, assim que seja mediado o conflito que tenha com o prestador de cuidados de saúde. Muito. Vamos então agora a mais uma questão. Miguel Marques. No registro da reclamação, no sistema de gestão de reclamações da ERS, que é o denominado SGREC, além do nome do utente e por forma a que a identificação seja inequívoca, não poderá constar no campo para registar o número nacional do utente? Também vou responder a esta, que no final do webinário, quando eu falei dos passos seguintes, de facto, um dos passos é um novo formulário de submissão de reclamações, sugestão e elogios. E nesse formulário, também por sugestão, porque foi um processo participativo junto com os prestadores, essa sugestão foi feita e, de facto, irá constar um campo para se colocar o número nacional do utente. Será assim que possível, mas, de facto, esse campo já está pensado e entrará em vigor assim que o novo formulário estiver carregado na plataforma. Obrigada pela pergunta. Obrigado também, Inês, pela resposta. Vamos ver agora. Maria Cristina Betancourt. Quando a reclamação é feita verbalmente, diretamente ao profissional de saúde que lhe prestou o serviço ou na recepção, como é que se deve proceder? Esta fica para mim. Quando é feita uma reclamação de forma verbal junto de um profissional de saúde, o profissional de saúde deverá, em primeiro lugar, receber, obviamente, a reclamação verbal, mas incentivar o reclamante a formalizá-la por escrito. As reclamações devem ser todas reduzidas a escrito e, para isso, obviamente, poderá entregar-lhe o livro de reclamações disponível no estabelecimento ou então poderá o utente até escrevê-la no livro de reclamações eletrónico, se aplicável. Obviamente que podemos estar perante o caso de cidadãos, de utentes que, por variadíssimos motivos, ou por alguma incapacidade física, ou, por exemplo, por analfabetismo, não consigam escrever, redigir uma reclamação. E aí incumbe ao prestador de cuidados de saúde auxiliar diretamente o utente, neste caso o reclamante, a redigir na redação da reclamação. Portanto, o prestador tem essa obrigação de auxiliar à redação da reclamação. E obviamente deverá, sempre depois, caso estejamos perante por exemplo, um utente analfabeto que não consiga perceber o que é que, ainda que tenha ditado, o que é que o prestador de cuidados de saúde redigiu, deverá ser sempre feita uma confirmação daquilo que foi transcrito. Portanto, temos de ter sempre esta cautela de que, de facto, aquilo que está a ser redigido corresponde à vontade e foi querido pelo reclamante. Portanto, incumbe aos prestadores de cuidados de saúde esta obrigação de auxiliar na redação das reclamações. Teresa, ainda a propósito desta pergunta, eu também se alertava, e eu acho que também é oportuno, até em tempos, eu agora não me recordo se foi em 23, se foi em 24, que fizemos um alerta de supervisão de que as reclamações devem ser submetidas nos canais oficiais e não em outros sites ou em outras plataformas em que essa reclamação pode não ser acompanhada pela entidade reguladora da saúde ou por outras entidades e que as pessoas devem ter o cuidado de submeterem naqueles que são considerados efetivamente os canais oficiais, sob pena, por exemplo, no nosso caso, de nós não termos conhecimento dessa reclamação. Certo, Vitor, também não tenho bem presente o ano, eu creio que terá sido em 2022, mas é um alerta de supervisão que está disponível à semelhança de todos os alertas e de todos os instrumentos de intervenção regulatória da ERSE
está disponível no nosso website. E sim, estávamos a pensar em algumas redes sociais que existem, onde as pessoas efetivamente acham que se calhar estão a apresentar uma reclamação e que através daquele meio essa reclamação vai seguir todos os trâmites legais e assim não acontece. E além do risco, como é óbvio, de se estarem a expor. Obviamente estamos no âmbito da saúde, todas as informações de saúde são nossas, são sensíveis, portanto também devemos ter em atenção esse aspecto de que sempre que estamos a escrever numa rede social, estamos a abrir ao mundo a nossa vida. E sim, a ERSE fez essa advertência, esse alerta, para que de facto todos, encontram variadíssimas informações sobre isso no nosso website, para que todos estejam sensíveis, que devem apresentar as suas reclamações nos livros de reclamações físicos presentes nos estabelecimentos de prestadores de cuidados de saúde, nos livros de reclamações, neste caso é o livro de reclamações eletrónicos, está disponível atualmente para o setor privado, cooperativo e social e, portanto, também poderão apresentar a sua reclamação junto da entidade reguladora da saúde através dos canais que esta disponibiliza, seja o e-mail, seja até o nosso formulário de apresentação de reclamações que consta no website. Portanto, a todos pedimos essa sensibilidade. É uma questão de garantir que a nossa reclamação vai seguir os trâmites legais que são impostos, tanto aos prestadores como impostos à ERSE e a garantia de que está a ser tratada da melhor forma possível, que é a forma legalmente instituída. Portanto, obrigada, Vítor, por esse reminder, digamos assim, por essa recordatória. É sempre bom relembrar que meios devemos utilizar para reclamar. Acho que foi o alerta de supervisão 5 de 2024. Ora bem, vamos à próxima questão. Bom dia. A Helena Enes, em algum momento se preconiza que o SGREC possa vir a disponibilizar dados estatísticos para relatório interno dos prestadores? Vou aqui assumir a resposta a esta questão. Atualmente já é possível retirar informação estatística através de fecheiro Excel, que neste momento não se encontra trabalhado, mas é possível retirar um fecheiro Excel em que terá toda a informação que é preenchida na folha sumária pelo prestador quando submete a reclamação, elogio ou sugestão. Como eu referi também no final do webinar, que fizemos e estamos neste momento ainda em fase de projeto piloto, em que de facto pretendemos que esta informação seja trabalhada e seja dada aos prestadores, com informações mais concretas para uma análise, melhor e mais, amiga, vamos chamar-lhe assim, para o prestador poder realmente ter esses dados estatísticos mais trabalhados. Mas neste momento é possível, através de fazer desse fecheiro Excel, que não está trabalhado, futuramente esperamos que seja possível entregar esses dados de forma já trabalhada. Muito obrigado, Inês. Vamos então avançando nas questões, elas estão a entrar em catadupa. Helena Pinto, quando inserimos a reclamação e submetemos e ainda não temos a resposta, não preenchemos as alegações que após submissão ficam indisponíveis para edição? Parece-me ser uma questão relativa ao formulário de submissão de reclamações e elogios. No guia de apoio ao utilizador, encontram orientações relativamente ao uso do formulário e de como podem voltar a editar. Também qualquer dúvida, podem enviar-nos um e-mail para reclamações@ers.pt e será-vos dado esse apoio ao nível do utilizador, não é? Para podermos ajudar com essa questão. Muito bem, Inês, uma correção. Obrigado pela resposta. Em relação ao que disse, o alerta de supervisão, recebi agora a informação da equipa, é 3 de 2022 e não o 5 de 2024, conforme referi, e peço imensa desculpa por isso. Vamos à próxima questão. Petra Pizarro, tendo em conta que os pedidos de informação adicional apenas são com pedido de datas de cirurgia e consulta, não vejo a relação que isso tem a ver com a tipificação. Se calhar pego eu neste assunto, foi um assunto que eu abordei durante a minha apresentação. Obrigada pela questão. No fundo, a ideia com que devem ficar é que devem tipificar com todos os temas, assuntos previstos, explanados pelo reclamante, ponto número 1, e isso
gera, obviamente, processos mais eficientes, menos morosos e com menos interações com a ERSE. O que é que eu quero dizer com isto? A ERSE monitoriza o comportamento e o seguimento por parte dos prestadores de cuidados de saúde, o seguimento que estes dão ao processo de reclamação, analisa a reclamação de duas vias, sob duas perspectivas, faz uma análise formal, verificando se os prestadores de cuidados de saúde cumprem todos os formalismos, passo o pleonasmo, que lhes compete. Depois também analisa a reclamação do ponto de vista material para conseguir emitir a decisão. Obviamente que a ERSE fará todas as perguntas necessárias para garantir o cabal esclarecimento da questão suscitada pelo reclamante de cirurgia e consulta. Esta pequena informação, que pode parecer pequena, é a informação que a ERSE tem de obter para conseguir perceber se naquele caso em concreto, se naquela reclamação foi ou não cumprido, por exemplo, o tempo máximo de resposta garantido associado àquela prestação de cuidados de saúde. Portanto, poderá fazer e fará com certeza toda a diferença. Portanto, é neste envolvimento da reguladora, é nesta interação da reguladora com os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, é nestes pedidos de informação adicional que vão sendo formulados pela ERSE que se vai construindo e garantindo a coerência e a força, digamos assim, da reclamação, porque só uma reclamação completa com uma tipificação completa e com uma abordagem de todos os assuntos que foram reclamados, é que nos permite emitir uma decisão em consciência e uma decisão plena. Portanto, quanto melhor tipificarem, menos serão estes pedidos de informação adicional, menos necessidade haverá de garantir que, através destes pedidos, que é-nos chegada aquela informação ou outra. Devem no fundo, tentar que o processo seja completo a montante, desde o início, para que a taxa de esforço também dos serviços dos prestadores de cuidados de saúde seja menor. Portanto, idealmente, no mundo ideal, digamos assim, estes pedidos de informação adicional poderiam até nem existir, mas para isso os prestadores devem cumprir todas as suas obrigações e, lá está, mais uma vez, tipificar corretamente, tipificar de forma completa e depois também cumprir as suas restantes obrigações no que diz respeito à completude da resposta a prestar ao reclamante e das alegações à ERSE. Portanto, é neste sentido que se coaduna e se interrelaciona estes pedidos de informação adicional com a tipificação. Obrigado, Teresa. Vamos à próxima questão de Manuela Carvalho. Tenho uma reclamação em que a reclamante quer desistir da reclamação. Como devo proceder na tipificação? Vou responder a esta, Teresa, se não te importares. Neste caso, têm que tipificar utilizando outros temas, reclamação anulada, existe um assunto específico para isso, e devem ainda selecionar os temas relacionados com o conteúdo da exposição. Porquê? Porque também é importante para o prestador extrair uma análise mais precisa daquilo que devem ser as suas medidas corretivas e tem que sempre tipificar o conteúdo específico da reclamação, mesmo que em âmbito de existência ou anulação, para efeitos também de constatação dos assuntos que o reclamante apresentou. Qualquer desistência da reclamação por parte do reclamante tem de ser submetida o processo na plataforma, quer a própria folha REC, quer a evidência em como o reclamante desistiu. De referir também que após a submissão da reclamação, se o utente desistir depois da reclamação já estar submetida no sistema, o que têm que fazer é enviar-nos prova, documentação, em como de facto ele desistiu da reclamação. Penso que esclareci todos os pontos. Vamos à próxima questão. Débora Rodrigues, eu costumo dar entrada de 2 assuntos para a mesma exposição. Na resposta, envio ofício único. Na prática, origina 2 processos. Entendo que é mais justo, porém, deixa-me ouvi-las. Portanto, quero ouvir as nossas opiniões. Da Débora. Parece-me que existe aqui alguma confusão, ou seja, selecionar mais do que um tema assunto
Na folha de submissão de reclamação, elogio ou sugestão, não vai originar mais do que uma referência de processo de REC. Ou seja, podem até selecionar todos os temas, assuntos que vos aparecem, que só vão ter depois uma referência de reclamação. E tema, assunto ou tipificação é diferente da resposta ao reclamante. Ou seja, a resposta ao reclamante aí deverá ser só uma que deve abarcar todos os pontos reclamados pelo reclamante. Como a Teresa referiu durante o webinar, a tipificação até pode servir quase como uma checklist para a resposta ao reclamante. Eu tipifiquei a um tempo de espera, tempo para atendimento administrativo, referi isso quando respondi ao reclamante? Cheque. Também fala aqui uma questão de acesso, resposta em tempo útil. Falo disso quando respondo ao reclamante? Cheque. Acho que a tipificação, até esta questão é muito importante e interessante, porque a tipificação de facto até nos pode ajudar aqui na resposta ao reclamante, que deve ser só uma, mas são coisas diferentes, são situações e objetivos diferentes. Muito bem, penso que esta também já está respondida. Vamos a mais uma das questões que nos vem colocados. Já apareceu o aviso, já recebemos mais perguntas do que o tempo útil que nós temos disponíveis, que temos disponível. António João Faustino, os simples agradecimentos devem ser registados no SGREC como elogios? Resposta fácil, direta, sim, sempre. Aí está nada mais simples, objetivamente e frontal. Rui Couto, podiam já utilizar IA para fazer esse trabalho de tipificação e libertariam horas do vosso trabalho para outras atividades? Vou concordar aqui com o nosso participante Rui e, de facto, é nisso que estamos a trabalhar, como eu falei, do projeto de Inteligência Artificial, que é um projeto cofinanciado pelo SAMA 2020, junto com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, como também referi no fim do nosso webinar, em que, de facto, esse é uma dos objetivos desse modelo de inteligência artificial. Posso já referir que esse modelo já está a ser implementado junto dos técnicos que analisam reclamações na entidade. Já estamos a ensinar o modelo de como é que deve tipificar e, de facto, é o futuro e pretendemos que assim o seja, assim que possível, mas sim, já estamos a trabalhar e já está em andamento. É um dos projetos e desafios da entidade reguladora da saúde, para breve. Vamos à próxima questão. Sandra Ruth, podem por favor esclarecer se existe alguma listagem atualizada dos temas e assuntos sobre as tipificações? No anexo do guia de apoio ao utilizador, como eu também referi que se encontra no site da ERSE, hum, tem lá todos os temas e assuntos que estão atualmente em vigor na nossa árvore, já com algum descritivo em alguns assuntos. Estamos neste momento a elaborar, como eu também fui referindo, um manual de tipificação de reclamações, em que vamos aprofundar melhor aquele que será o conceito e a definição de cada assunto para ajudar também o prestador a tipificar da melhor forma possível. E que contará com todos os feedbacks e todos os inputs que também nos sejam dados pelos participantes durante estes webinars que estamos e que vamos realizar durante este ano. Mas para já é no anexo do guia de apoio ao utilizador que podem encontrar a listagem. Muito bem, vamos à próxima questão. Mário Almeida, nota válida. A ERS tem de respeitar os profissionais que estejam em períodos de férias ou que estejam com problemas de saúde que os impeçam de responder a reclamações nos períodos que nos querem impor de 10 dias úteis. Se calhar aqui aproveito para responder. É um facto, o prazo de 10 dias úteis é o que está a vigorar atualmente. E aqui, pronto, dizer que a ERSE regula a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e, independentemente das vicissitudes que ocorram dentro desses estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, sejam elas vicissitudes relacionadas, por exemplo, neste caso,
gestionado com pessoal, com disponibilidade de pessoal, eh, os prestadores não deixam de ter de cumprir as suas obrigações 24/7, 365 dias por ano. Portanto, é com esse foco que devemos ter todos, é esse foco que todos devemos ter e, portanto, estas obrigações mantêm-se 365 dias por ano, 24/7. Independentemente do prestador estar com mais pessoal naquele momento, menos pessoal, obviamente todos temos direito a férias, isso é um direito que o nosso ordenamento jurídico nos confere e bem, mas isso não pode impactar nas obrigações do prestador que devem sempre ser cumpridas. Portanto, se calhar também aqui remetia para os webinars anteriores, em que também abordamos de uma forma mais generalizada este direito à reclamação, que relembro uma vez mais, é um direito constitucionalmente consagrado, daí toda a sua importância. Obrigada pela questão. Vamos à próxima. Débora Rodrigues. Pergunto que no caso das reclamações que abranjam duas especialidades, originando dois processos em SGREC? Não, faço já aqui um disclaimer de que nunca devemos duplicar os processos, ok? Uma folha de reclamação, um processo REC. Neste momento, de facto, não é possível, mas como eu já referi, no formulário que estamos neste momento a desenvolver, vai ser possível fazer essa indicação. Para já seleciona apenas uma das especialidades e selecionam todos os outros campos que estão disponíveis. Não dupliquem o número as referências REC relativas a uma folha de reclamação, mas esperamos que sim, que em breve seja possível selecionar mais do que uma especialidade. Vamos à próxima questão. Ana Paula Moutinho. Quando o reclamante não quer preencher devidamente o livro de reclamações, nomeadamente efetuar a sua identificação, o que fazer? Não tem problema, submetem a reclamação como reclamação anónima. O que têm que garantir é que o campo de identificação do prestador está corretamente preenchido. Relativamente ao reclamante, ele pode apresentar uma reclamação anónima. No próprio formulário, logo no início, aparece lá uma opção em que selecionam reclamação anónima, em que já não terão que preencher a parte relativa aos dados de identificação do reclamante, mas sim é possível. Muito bem. Vamos à próxima questão. Sandra Salavessa Nunes. Quando é que é considerada uma reclamação fora de âmbito? É quando a reclamação não tem conteúdo relacionado com a atividade do estabelecimento ou de outros serviços relacionados com o mesmo. São todas situações. Este tema-assunto existe, isto tem porque as reclamações têm que ser todas submetidas à entidade e depois devem selecionar esse tema-assunto quando se verifiquem uma destas situações que eu referi. Penso que é esclarecedora a resposta. Vamos à próxima questão. Quais os pontos que devem ser abordados na resposta do prestador ao reclamante? Acho que esta posso iniciar, ainda que, obviamente, se quiseres, podes complementar, Inês. A resposta do prestador ao reclamante deve ser completa, deve ser clara, deve ser perceptível e deve abranger todos os assuntos que foram suscitados pelo reclamante na sua reclamação. Obviamente que uma resposta completa obriga a que o prestador esclareça cabalmente a situação ocorrida e, se possível, e creio que será sempre possível, possa identificar também junto do utente, por exemplo, as medidas corretivas aplicadas na sequência da análise daquela reclamação. É algo reputado como muito importante por parte dos utentes e por parte da ERSE também, porque essa questão das medidas corretivas adotadas é uma das questões que também deve estar presente nas alegações à ERSE e, portanto, o utente deverá também conseguir perceber qual foi o impacto da sua reclamação no prestador de cuidados de saúde, para que aquela situação que ele presenciou e que o insatisfez não se repita. Obviamente que temos aqui de distinguir aquilo que é uma resposta ao reclamante e aquilo que são as alegações à ERSE.
pedíamos-vos que tenham presentes também os webinars que já fizemos sobre esta temática. Mais uma vez vos convidamos a visitá-los. Também temos disponibilizadas as nossas apresentações, os conteúdos que aí foram publicados. No fundo, dizer que as alegações à ERSE também devem permitir que a ERSE saiba todo o contexto daquela concreta reclamação e depois também as medidas que foram desencadeadas e a desencadear para que se adotem então as medidas corretivas. Dizer-vos que devem ter cautela em relação àquilo que versam nas vossas alegações à ERSE, nem tudo tem que passar para a reguladora tem de conhecer realmente, tem que ser esclarecida cabalmente e tem que saber as medidas corretivas adotadas, mas não tem que saber, digamos, dos vossos bastidores, desde que eles não sejam essenciais para o cabal esclarecimento da reclamação. Portanto, às vezes considerações sobre a personalidade do utente devem ser, se calhar, extraídas dessas alegações à ERSE, porque depois é um facto, o utente pode aceder à sua reclamação, pode aceder aos documentos que compõem a reclamação e aí sim ter acesso a tudo o que foi dito. Portanto, alegações à ERSE são uma coisa, resposta ao utente é outra completamente distinta. Inês, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa que entendas Não, parece-me que necessário. foste aos pontos certos e concretos, não vale a pena também estarmos a alargar mais. Neste aspecto sobre os requisitos de resposta e os requisitos das alegações à ERSE, temos um webinar realizado há bem pouco tempo que responde a todas essas questões. Portanto, tomamos a liberdade de vos convidar a visitá-lo. Muito bem. Álvaro Manuel pergunta: a tipificação, redes de referenciação, é considerada para os reencaminhamentos do médico de família, do SNS, devia ser 24, 27, ou é aplicável a outras situações? Sim, vou responder esta questão, mas quero já indicar que o próximo webinar relativo ao tema acesso a cuidados de saúde também irá falar especificamente dos assuntos, e este é um deles, das redes de referenciação, mas não vou deixar de responder à questão. De facto, o assunto de redes de referenciação deve ser entendido para todas as situações em que se verifica um encaminhamento entre estabelecimentos distintos, o que inclui cuidados primários, hospitalares, continuados, paliativos, a referenciação pela CNS 24 e também pelo código INEM. Todas as situações relacionadas com a referenciação do SNS 24 e do INEM devem incluir este assunto. Este ano, a ERSE já emitiu uma orientação técnica às unidades locais de saúde, exatamente a explicar em que moldes e em que momentos se deve utilizar este assunto e qual é a tipificação relativamente às situações concretas que vão surgindo e cada vez surgem mais do encaminhamento pelo SNS 24, como é que devem tipificar em cada situação concreta. Mas esta questão também será novamente abordada no próximo webinar. Eu estou aqui, ok, estava aqui apenas com problema antes de avançarmos, que eu penso que é para a última questão, e temos falado muito sobre a disponibilização e do acesso da informação relativa aos vídeos dos webinars anteriores, informar que eles se encontram disponíveis na página eletrónica da entidade reguladora da saúde, na área no menu principal, na área de eventos, existem webinars onde o acesso a informação está disponível através deste menu, e também temos alguns temas também nos fóruns temáticos, onde os fóruns emitidos estão também disponíveis. Caso tenham alguma dificuldade, podem aceder diretamente aos vídeos que a entidade reguladora da saúde tem disponível no seu canal do YouTube, onde os vídeos de todos os webinars, da conferência, dos fóruns, se encontram todos eles disponíveis para que possam, dentro do vosso tempo, poder consultar, visualizar e recuperar a informação. Vamos então à última questão, já que o tempo urge.
Bianca Xavier, quando a reclamação for anónima, como se deve proceder à resposta ao reclamante? Sendo a reclamação anónima, não é possível responder ao reclamante. Não devemos, contudo, confundir isto com não responder à ERSE. Existe 2 momentos, como a Teresa também já referiu. Existe a resposta ao reclamante, que neste caso não é possível, mas devem na mesma pronunciar-se sobre os factos reclamados, à entidade reguladora da saúde e apresentar aquelas que sejam as vossas alegações relativamente aos factos, que sejam apresentados pelo reclamante. Todas as reclamações, mesmo sendo anónimas, serão analisadas da mesma forma. Só não é possível, de facto, a resposta ao reclamante. Obrigada. Quem tem de agradecer sou eu, pela vossa disponibilidade e participação, informação, esclarecimento de todos aqueles que nos foram ouvindo durante estas cerca de 2 horas e meia de webinar. Tal como está a passar agora em rodapé, os certificados de participação serão enviados durante o mês de maio. A todos aqueles que nos estiveram a assistir, o nosso obrigado. Obrigado, Inês. Obrigado também, Teresa. Obrigado à equipa que esteve nos bastidores e, como foi dito também ao longo do webinar, estarão em breve disponíveis na nossa página eletrónica em www.ers.pt. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença.